Então, falando sobre produtividade para essa época, né, eu juntei algumas dicas aqui para compartilhar com os amigos, com os parceiros, com os funcionários também, todos aqui, quase todos, não todos. Veja que interessante, muito obrigado. Durante a Revolução Industrial, tudo o que se fazia era juntar as pessoas para trabalhar em grandes fábricas, formando grandes linhas de produção, com aquela coisa do Taylor, do Ford, onde a produção em série e a presença física era super importante. Muito tempo se passou e hoje, com essa era do conhecimento, com a capacidade da gente produzir valor através da colaboração intelectual, através do telefone, através de sites, de internet, a verdade é que toda essa economia hoje ela é espalhada, ela é móvel. Muitas vezes empresas inteiras, como a nossa mesmo, perde toda a sua capacidade no final do dia, quando os funcionários vão embora, e no dia seguinte toda essa capacidade volta para operar de novo. Se a gente não tivesse isso, não tinha empresa. A empresa ela é totalmente virtual, diferente de uma fábrica de carros daquela época. Todo mundo ia lá para apertar parafuso, e tinha que ir lá para apertar parafuso. Veja que interessante, hoje a gente vê cenários como esse, vivemos isso hoje, né? Trânsito, atrasos, né? Coisa terrível, que perde-se muita produtividade, mas todo mundo continua se deslocando para a empresa. Está indo todo mundo lá como se tivesse parafuso na empresa para apertar. E não existem mais esses parafusos. A gente não precisaria estar todo mundo junto o tempo todo em todas as empresas que nós conhecemos como clientes, né? Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas e parar de pensar nesses parafusos. A gente não vai apertar parafuso, a gente vai querer sempre estar produzindo com o intelecto, com a sociedade da informação. Então, com isso, o home office, só para detalhar um exemplo, é uma tendência fortíssima. E eu pergunto para vocês, quem trabalha em home office, pode ter uma secretária, pode ter um apoio administrativo dentro de casa? Não dá, né? Então, até mesmo empresas de serviços que vão até o local, e claro que não precisam de custos e mão de obra desperdiçada, ficando lá, esperando o telefone tocar. Por isso que o nosso negócio é muito aderente com essa modernidade, com a era da colaboração, tudo isso que acontece hoje. Então, na era da colaboração, os parafusos a serem ajustados, né, a serem apertados, não estão mais nas empresas nem nas indústrias, e sim nos processos. A gente tem que mudar os processos, ajustar esses processos e em nossas cabeças, né, de maneira que resolvamos, né, esses desafios e alcancemos melhor esses resultados que a gente busca, né? Então, isso é um pouco da análise que a gente faz de panorama, e a gente está colocando todos os esforços da Prestos com tecnologia, mobilidade, aplicação, aplicativo celular, para que a gente leve os nossos clientes nesse sentido, né? Então, uma das dicas que eu trouxe aqui é a gente organizar, nós aqui, parceiros, funcionários, clientes, organizar ao máximo as nossas informações, né? É uma dica de produtividade isso, a gente tem informações à mão, de forma que a gente possa rapidamente localizar essas informações, não no Google, mas numa fonte concreta e confiável, que às vezes é um Word, é um Excel, é um Access, não importa onde, mas que vocês tenham certeza e possam encontrar essas informações rapidamente, né? Outra dica legal para a produtividade é a gente conseguir se focar nesse mundo cheio de interrupções, toda hora subindo o comunicador instantâneo. O celular não tem mais a chamada só, agora tem chamada, tem SMS, tem WhatsApp, tem Facebook Messenger, tem um mundo de coisas que ficam nos interrompendo o tempo todo. Então, se a cada 5 minutos eu tiver uma interrupção, minha produtividade cai muito, e eu começo a me estressar desnecessariamente. Então, nós temos que aprender e ensinar nossos clientes a não atenderem o celular, nesse sentido, né? A gente tem que aprender isso, a não ficar, né, com esse sentimento de toda hora estar recebendo informações, WhatsApp, Facebook. Temos que desligar um pouquinho isso e também habilitarmos com os nossos serviços para que os clientes possam relaxar um pouquinho e não precisem se sacrificar tanto ao não conseguir atender uma ligação, ao não conseguir ter o foco que eles gostariam. Eu adoro quando eu estou em uma reunião, apresentando um serviço da Prestos, e meu celular toca, e eu vou lá e põe um vermelho na chamada, assim, eu falo para todo mundo, né? Falo para os clientes, vejam o que acabou de acontecer, eu não perdi essa ligação. Eu estou aqui com você, estou na reunião, e no momento que eu dou esse vermelho, olha, a nossa equipe lá, de secretárias compartilhadas, está atendendo para mim, está pegando o recado, e se for urgente, quer postar, vai aparecer um SMS aqui, no meu celular.
e eu vou saber o que se trata, se é urgente ou não é. Outra dica legal é tudo que a gente pode resolver, resolve logo, não ficar postergando o problema, né? Nós temos que resolver. Temos lá uma lista de ação, já pega e já resolve. Em vez de marcar como lidos, e-mails principalmente, marca como resolvido. Isso é uma técnica legal de GTD, chamado, né? É uma técnica de gestão de tempo. Então, se você tem lá os e-mails, se você não resolveu, deixa eles como não lidos, até você conseguir resolver. Assim, você passa rapidamente pelos e-mails, marca como lidos os que você resolveu e ficam como não lidos aqueles que você até leu, mas você não resolveu. Isso é um jeito muito rápido de organizar as coisas do dia a dia. Uma outra dica é legal, nunca perca tempo jogando e-mail em pastinhas. Deixa tudo num lugar só, porque é como a coisa está acontecendo. Hoje a gente recebe 200, 300 e-mails num dia, não dá para organizar esses e-mails. Deixa eles lá, só vai marcando os que são importantes para que eles não se percam frente aos outros, né? Outra dica legal é reservar na agenda alguns espaços para a gente resolver coisas que a gente precisa resolver, mas que a gente ainda não sabe ainda. Então, vão surgir coisas mais urgentes durante o dia. Se você tiver pequenos slots, pequenas partes lá do seu dia reservadas, isso pode te ajudar. As pessoas que enchem a agenda com absolutamente todo o tempo tomado, não chegam à produtividade que esperam, porque vão perdendo reuniões, vão perdendo oportunidades e vão surgindo coisas, óbvio, que são mais urgentes e precisam ser resolvidas, né? E aqui vem uma grande chave que o Aquino já adiantou, né? Delegar o máximo possível. Então a gente fala para os nossos parceiros, para os nossos clientes, contar conosco nesse sentido, e a gente tem que ser capaz disso também, né? Sempre que possível, a gente tem que ter condições de definir, esse é meu foco e tem coisas que eu preciso pedir ajuda. E ao pedir ajuda, a gente não está sendo menos eficiente, a gente está sendo mais eficiente. Existe uma síndrome por aí de super-homem. As pessoas com o Google acham que elas têm que ser super-homens. E elas tentam resolver tudo sozinho, absolutamente sozinho. Não é à toa que as empresas demitiram hordas e muita quantidade de secretárias, porque as pessoas hoje, pressupostamente, devem resolver tudo sozinhas. Olha o tempo que um diretor de uma empresa vai perder para liquidar uma viagem, para fazer uma reserva, às vezes. As secretárias, as assistentes estão lá para isso e não deveriam ser demitidas das empresas. E é por isso que a gente acredita nessa questão de compartilhar recursos, estar junto com esses clientes, fazendo isso por eles, né? Então, algumas dicas, né? Eu gosto muito de algumas dicas do Timothy Ferriss, né? O Tim Ferriss, nesse livro Trabalhe 4 horas por semana, onde ele explica como você delegar coisas e se focar de forma que o seu negócio ande sozinho e caminhe com as próprias pernas, né? Então, alguns itens interessantes. E aí a gente também, como funcionários, funcionários da Presto, a gente pode olhar com olhos diferentes, né? E até pedir isso para os nossos clientes. Então, uma das dicas importantes para os clientes é dê instruções com precisão. Diga exatamente o que quer que seja feito, quais são os passos, exemplificando, dando alguns exemplos que garantam o entendimento da outra parte, e dessa forma a gente garante ou facilita que dê certo na primeira vez. Estabelecer prazos. Diga, olha, eu preciso disso daqui até depois de amanhã. Não é tão urgente. Ou não, é para hoje à tarde. Então, por favor, me manda uma prévia na hora do almoço. Tudo isso já comunica o senso de urgência para quem vai resolver. Outra dica para os clientes é fracionar tarefas complexas em blocos menores. Para eu vou organizar uma festa, eu preciso contratar a pessoa que vai tocar, preciso de um buffet, preciso de um espaço, preciso de cadeiras, preciso de convites, preciso de artes, preciso de banners. Uma série de coisas que vão ser providenciadas antes do evento e podem ser particionadas. Então, uma das tarefas delegadas pode ser procurar o buffet, a outra tarefa é procurar a banda. E dessa forma, um assistente virtual consegue ir andando independentemente com as tarefas, e algumas vão sendo entregues mais rápidas que as outras. Delegue uma tarefa de cada vez, priorizando essas solicitações